Olá, queremos juntos celebrar este culto ao nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo de 1 Pedro 5,7, que diz assim: entreguem todas as suas preocupações para Deus, pois Ele cuida de vocês. Entreguem todas as suas preocupações para Deus, pois Ele cuida de vocês. É na certeza que esse Deus que nós cremos é um Deus que se importa conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ampara e nos fortalece. É que nós queremos nos reunir em culto para louvar e engrandecer a este Deus, para ouvir da sua palavra, para que nós possamos ter intimidade para com esse Deus. Quero convidar você aí onde você está a se aquietar, a baixar a sua cabeça e que a gente possa juntos orar. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor, graças te damos pelo teu cuidado, graças te damos porque podemos sim orar, falar contigo, ó Pai, apresentar diante de ti todas as nossas preocupações e ter a certeza de que tu cuidas de nós. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, o amparo e o fortalecimento que vem de ti, ó Pai. Assim, ó Deus, este culto é para ti, é para a honra e glória do teu santo nome. E tu és o nosso principal convidado. Por isso, ó Deus, envia do teu Espírito Santo para falar ao nosso coração. Venha, ó Deus, transformar a nossa vida com a tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. All day.
ora? Essa foi a pergunta feita por um grande amigo de Lutero, um barbeiro. E tempo depois, Lutero enviou uma carta para este amigo contendo a resposta a esta pergunta. Esta carta foi publicada em 1535, com o título Uma Maneira Simples de Orar para um Bom Amigo. Muitos têm sido os pedidos de orações que temos recebido. Pessoas de perto, pessoas de longe têm clamado por orações. Nas redes sociais, muitas pessoas têm falado a respeito de oração, têm comentado e têm compartilhado versículos que nos falam a respeito de oração. E acredito que toda essa situação que nós estamos vivendo nos leva realmente a lembrarmos da oração. E por isso que me vem a pergunta: como você ora? Como tem sido a tua vida de oração? Acredito que como cristãos nós procuramos relacionar com o nosso Deus. Nós buscamos por esse relacionamento. E com isso a oração faz parte da caminhada de fé. Lutero ele estava convicto de que todos os cristãos precisam desse falar com Deus, dessa intimidade com Deus. E ele considerava ser impossível ser cristão sem oração e meditação permanente. Entretanto, nós sabemos que essa procura por relacionamento não é algo tão fácil assim e nem automático na nossa vida. Não conseguimos facilmente buscar por Deus, ter esse tempo de oração. Não é algo que num estalar de dedo acontece na nossa vida, mas é algo que precisamos sempre de novo alimentar e fortalecer para que essa disciplina não caia em esquecimento ou em segundo plano na nossa vida. John Stott, ele diz que todo cristão sabe pelo menos duas coisas sobre oração. A primeira, que ela é absolutamente necessária. E a segunda é que é muito difícil vigiar e orar. Ele ainda afirma que em nossa vida essas duas realidades elas estão continuamente em conflito. Às vezes, o reconhecimento de que a oração é indispensável nos ajuda a vencer as dificuldades e a orar. Em outros momentos, as dificuldades elas nos levam a nos esquecer de como é importante a oração. Essa é a nossa realidade e por isso nós precisamos sempre de novo ouvirmos a respeito dessa disciplina e sermos incentivados a essa prática. Olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós encontramos vários momentos em que Jesus se retira para orar. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, ele precisava orar. Ele precisava se retirar para orar. Ele também ensinou os seus discípulos a fazerem isso. E em Lucas 11:1 encontramos o pedido de um dos seus discípulos, o discípulo de Jesus, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Que essa também possa ser a nossa petição, para que Deus assim nos ensine a orar e nos anime a termos esse tempo de oração, para que a oração seja uma característica da minha e da sua vida, da nossa vida como cristãos. Em Atos 2:42 nos mostra que a oração era uma das características da igreja primitiva. E lá nos diz que eles dedicavam, perseveravam no ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações.
ao partir do pão e as orações. Ou seja, a igreja primitiva, eles se dedicavam, eles perseveravam, não só nos ensinos dos apóstolos, mas também na vida de oração. Perseverar, o que é isso? Dedicar tempo. É viver um compromisso que, nesse caso, é o de estar orando sempre. Não é de ter uma vida de oração semelhante a um pronto-socorro, ao qual recorremos apenas em caso de emergência. É aprender a lidar com a oração como uma necessidade e não apenas uma possibilidade. Não é apenas uma possibilidade de falar com Deus, é uma necessidade que nós, cristãos, precisamos sentir, precisamos ter. Lutero, naquela carta que ele escreveu ao seu amigo barbeiro, ele afirma que é uma boa coisa fazer da oração a primeira obrigação da manhã e a última da noite. E ele também orienta dizendo: guarde-se dos indiciosos pensamentos que ficam sussurrando em sua mente, como o espere um pouco, ou ainda preciso antes de orar terminar isto ou aquilo. Porque se assim nós fizermos, se nós deixar a oração para depois, se nós nos envolvermos com tantas outras coisas, a oração ela é deixada de lado. E quando nós percebemos, o dia acabou e nós nem sequer tivemos um tempo com Deus. Precisamos aprender a nos vigiar para que não venhamos colocar a oração num plano secundário. Como você ora? Como está a sua vida de oração? Essas querem ser as perguntas para a nossa reflexão neste momento onde meditamos na Palavra de Deus. Tenho compartilhado de que muitas vezes a oração tem sido entendida erradamente, como um fazer nada. E aí eu lembro de uma história que eu li, onde certa vez um pastor diariamente tirava logo pela manhã aproximadamente 2 horas para orar e buscar por intimidade com Deus. E um certo dia, ele estava nesse seu tempo de oração, quando ouviu alguém lá de longe batendo palmas na sua casa. E ele resolveu ir atender. E quando ele abriu a porta, ele viu à sua frente, era um membro de sua comunidade. E logo esse membro perguntou para ele: pastor, o que o senhor está fazendo? E ele respondeu: estou orando, como sempre faço neste horário todos os dias. E o membro então disse para ele: pastor, já que o senhor não está fazendo nada, então poderíamos ir lá visitar fulano. Pastor, já que o senhor não está fazendo nada, quem sabe nós vamos ali e visitamos fulano. Quando ouvimos essa história, parece grosseira ou até cômica, mas muitas vezes é assim que a oração é lidada de forma errada, como um fazer nada. Entretanto, nós precisamos cada vez mais valorizar este tempo com Deus. Precisamos colocá-la como essencial na nossa vida. Não podemos deixar a oração para um segundo plano. Não podemos deixar a oração se me sobrar tempo. Precisamos orar. Precisamos nos achegar na presença de Deus. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Precisamos nos colocar na presença de Deus, para que essa disciplina não caia em desuso.
assim como algumas outras já caíram. A oração precisa ser algo essencial, uma necessidade para minha e para a sua vida. E como então colocar essa disciplina em prática no nosso dia a dia? Eu quero aqui levantar 3 pontos. E o quarto é uma sugestão. Primeiro, crie o hábito de falar com Deus no dia a dia. Crie você esse hábito de falar com Deus, de se colocar na presença de Deus, de expressar para Deus seus sentimentos, as suas angústias, as suas alegrias, os teus sonhos, as tuas decepções. Expresse isso para Deus, crie esse hábito de falar com Deus. Segundo, planeje-se. Não deixe a oração em segundo lugar. Se organize para ter este tempo de oração. Coloque na sua agenda se necessário for. Mas não deixe as atividades do nosso dia a dia tirar esse tempo que você tem com Deus. Não deixe a oração em segundo plano. Planeje-se, organize-se para você ter um tempo de qualidade, um tempo de oração com Deus. Para você se retirar e falar com Deus. Se a gente se organizar, se a gente se planejar para isso, talvez não vai acontecer aquilo que já aconteceu comigo, de nós orarmos e nem nos lembrarmos de ter dado o amém, porque ligamos o botão automático e oramos, mas quando vê, dormimos e nem sequer lembramos de ter dado o amém. Planeje-se, organize-se, dê um tempo de qualidade no teu tempo de oração com Deus, no teu falar com Deus. Terceiro, tenha um caderno de oração. Coloque ali motivos de oração, coloque ali as respostas de oração. E se desejar, você assim pode escrever a sua oração para Deus, como uma forma de carta para Deus. Há um tempo atrás eu fui incentivada a escrever algo para Deus e é impressionante como a gente coloca no papel aquilo que a nossa boca não fala. Faça essa experiência, escreve a sua oração para Deus, se aquiete e deixa Deus falar contigo também. E o quarto, que eu disse que seria uma sugestão, é uma indicação para você assistir junto com a sua família. Nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, onde não podemos sair, onde há as restrições, quero te incentivar a assistir um filme junto com a sua família. E o filme que eu quero te indicar é o filme chamado Quarto de Guerra, que também fala a respeito de oração. Assista este filme, Quarto de Guerra, uma ótima opção aí para um final de semana, para um dia de folga. Tire esse tempo em família e assista, né, este filme, Quarto de Guerra. Que Deus assim nos anime e nos ajude a cada novo dia a vivermos essa prática da oração, a nos colocarmos diante do Senhor e falarmos com esse Deus que nos ama. Amém. Vou me entregar.
resposta à palavra de Deus, nós queremos ter esse tempo de orar, de falar com Deus. Eu quero te incentivar, se você está assistindo este culto junto com a sua família, com seus filhos ou com alguém, orem juntos, compartilhem motivos de oração, intercedam um pelo outro e tenham esse tempo de falar com Deus. Aí é onde você está. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Graças te damos porque podemos sim falar contigo. Podemos buscar por este relacionamento contigo. Podemos ouvir a tua voz também através da oração, Pai. Das respostas que tu nos dá. Nos anime, ó Pai, a buscarmos sempre de novo esse tempo de intimidade contigo. A buscarmos vida de oração, de relacionamento contigo. E Pai, nós queremos diante de Ti entregar, ó Deus, todas aquelas pessoas que sofrem por algum motivo, seja enfermidade, seja a dor da perda, seja desemprego, seja, ó Deus, uma doença, enfim, ó Deus, que Tu ampare cada um, que Tu vá ao encontro de cada um. Vai, ó Deus, visita aqueles que estão no hospital, passando por momentos difíceis de enfermidade. Esteja Tu também com cada familiar que tem um ente querido, passando por esses momentos difíceis. Fortaleça cada um. Ó bondoso Deus, clamamos, ó Senhor, pelo Teu agir no nosso país e neste mundo, diante do quadro da pandemia que nós vivemos. Ó Pai, dê sabedoria a todos aqueles que estão à frente, para que o melhor seja feito diante de cada situação. E assim, ó Deus, continue nos guardando, nos concedendo saúde, discernimento no que é certo e errado, e nos ajude a caminhar contigo e cumprindo com a Tua vontade. Ó bondoso Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos por tudo o que Tu és para nós. E assim, ó Deus, no mais, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Abençoado dia, abençoado final de semana, que Deus assim nos acompanhe no decorrer da nova semana. Amém.